Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 22 de agosto de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será em 1 Crônicas, capítulos 1, 2 e 3. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura, para posteriormente parabenizarmos os aniversariantes. Bora lá? 1 Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Os descendentes de Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Tagarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Rama, Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais descendem os filisteus e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Asfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida e seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com Quetura, a sua concubina, Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os descendentes de Isaque, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz e Amaleque,
nascido de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Estes foram os filhos de Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, a sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. Samlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Haddad reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrede e neta de Mesaabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Ao todo foram 5. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu primogênito. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem, o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho de Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com Azuba e sua mulher e com Geriote.
Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe casou-se com Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe, Efrata, Ábia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, pai de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o primogênito de Esrom, Rão, o primogênito, Baúna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma das suas filhas por mulher. Ela lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elez. Elez gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Os descendentes de Calebe. Estes foram os descendentes de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o primogênito, que foi o pai de Zif, e Maressa, que foi o pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, teve 3 filhos, Arã, Moza e Gazes. Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotã, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. Maaca, a concubina de Calebe, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena, e de Gibeá, a filha de Calebe, chamava-se Aquisa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim. O povo de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriat Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Samuteus e os Mizarreus. Deles descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote, Bet-Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oreus. E os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3.
Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmal, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher Eglá. Estes são 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que ele teve com as suas concubinas. Tamar foi a irmã deles. Os descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias. Selomite foi a irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabezede. Estes foram os descendentes de Ananias: Pelatias e Jesaías e os filhos de Refaías, os de Arnã, os de Obadias e os de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías e os seus filhos, Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate. Ao todo 6 descendentes. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Asricão. Estes foram 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Encerramos nossa leitura por hoje. Nomes aí não faltam para vocês escolherem aí para filhos, netos, sobrinhos. E é isso aí, meus queridos e queridas, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 22 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casado e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida nesse dia 22 de agosto. Parabéns também à minha prima Maria Eduarda lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Parabéns à minha prima Leia Cristina lá em Goiânia, Goiás. Parabéns ao Valdeir Reis, lá em Rio Verde, Goiás. Parabéns ao Davi Pereira, em Mirassol, São Paulo. Parabéns ao Rogério Melo, em Patrocínio, Minas Gerais. Parabéns a Iná Martins, lá em Rio Verde, Goiás. Parabéns a Joana Lopes, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Deus de amor, em nome de Jesus, quero agradecer muitíssimo ao Senhor por conceder a Maria Eduarda, a Léia Cristina, ao Valdeir Reis, ao Davi Pereira, ao Rogério Melo, a Iná Martins e a Joana Lopes, mais um ano de vida nesse dia 22 de agosto. Também agradeço pelos casais que neste dia estão comemorando mais um ano de casados
e os bebezinhos que estão completando mais um mês de vida. Graças te damos, Senhor, por eles e também rogamos as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Pai, que o Senhor possa estar derramando amor, paz, alegria, saúde, prosperidade, harmonia, sabedoria, discernimento e que o Senhor possa derramar muitas felicidades, conceder a eles muitos anos de vida e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos